Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina da Coco Presbyterian Church e nós estamos fazendo esses cultos em português por causa do Covid-19, é por isso que nós estamos planejando descontinuar, esses cultos. A ideia era durante esse período, igrejas fechadas, você não pode ir na igreja, está dentro de casa e você ter uma palavra de Deus para você nesse momento. E uma palavra que faça sentido no que estamos passando com respeito a esse turbilhão que estamos enfrentando. É por isso que essa é uma das razões porque eu escolhi trabalhar com os hinos e os hinos antigos que nos dão substância teológica, espiritual, e é por isso que nós estamos trabalhando nos hinos. Mas a ideia aqui era simplesmente te abençoar, te dar graça, te edificar na tua fé, te dar sustento, como diz o mineiro, sustância na tua fé, né? Então, continue checando o nosso canal no YouTube, chama Um Pingo de Prosa. Todo dia, de segunda a sexta, eu coloco, às 11h30 da manhã, eu coloco um vídeo que é uma meditação, 5 minutinhos, 4 minutinhos, é uma meditação pequena. E eu estou rodando os livros da Bíblia, né? Agora estamos, acho que essa semana que vem vai ser o livro de Jó, né? O livro de Jó. Então, são meditações para te abençoar durante a semana, né? Te dar como é que chama? Uma matula, né? Para a viagem, para a jornada. Então essa é a ideia. Mas hoje nós vamos falar de um hino muito bonito na nossa meditação. Mas antes que a gente escute o hino, vamos orar a Deus. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem dado, e te pedimos para que o Senhor continue nos abençoando, nos agraciando, Senhor. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo sustento, pelo cuidado, pela proteção, e agora que pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, nos dê graça nesse momento, quando separamos esses poucos minutos para orar, cultuar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo pela internet, dá graça a elas, toca no coração, na mente, no corpo, Senhor. Aqueles que precisam de receber uma cura, que o Senhor possa trabalhar na vida deles, mas que o Senhor possa ajudá-los a depender e confiar do Senhor em todos os momentos de suas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantar em louvores ao meu Criador. Ficou pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você se lembrava desses hinos? Se lembrava desses hinos? Desse hino, um hino maravilhoso, firme nas promessas de Jesus. E algumas versões tem firme na promessa de Jesus, meu mestre, firmes na promessa de Jesus, meu rei, mas firmes na promessa. E esse é o hino, tema da nossa meditação neste dia. E os textos que nós vamos usar são vários textos. Primeiro é 2 de Pedro 1,4, depois Hebreus 10, 23, 2 Coríntios 7, 1 e depois Efésios 6, 14 a 17. Então vamos lá. A primeira, 2 de Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Hebreus 10, 23, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. 2 Coríntios 7, 1, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E Efésios 6, 14 até o 17. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida neste dia. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude a comunicar a Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a receber a Tua palavra, a nos apropriar da Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça nesse momento, dá graça para mim e dá graça para aqueles que estão assistindo, Senhor. Ajuda cada um de nós, eu a comunicar a palavra e eles a receberem a palavra. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, todos nós, eu não sei se você tem, provavelmente você tinha aquelas caixinhas, chamada caixinha de promessas, lembra a caixinha de promessas? Aqui nos Estados Unidos é muito comum você encontrar esse tipo de livro aqui, chamado Promessas de Deus para a Sua Necessidade. Aí tem vários versículos para vários tipos de promessas, promessas para várias situações, circunstâncias na vida, né? Promessa para quando você está cansado, quando você está doente, para tentação, a respeito do irmão, desencorajado, a respeito do amor. Tem promessa sobre o Salvador, salvação, perdão e cura. Tem promessa para... Então são várias promessas. Aí eles têm os tópicos e vão dar as promessas, os versículos bíblicos, né? Então os versículos bíblicos estão escritos aqui para as promessas, né? Quando problemas, né, vêm na sua vida, acontecem na sua vida. Então tem vários tipos de promessas. E muitas vezes a gente normalmente, esse era o ideal. Não? Eu estou mandando esse vídeo para muita gente no Brasil, mas a gente começou com a ideia de fazer aqui para os imigrantes aqui. E a gente muda de lugar e vai para um... Né? Tem gente, o pessoal está saindo de Miami, vindo para Orlando, tem gente saindo lá do norte de Nova York, de Boston, descendo para a Flórida, outros saindo, indo para a Califórnia, indo para o meio do país. Né? Eu quando vim aqui para os Estados Unidos, eu vim para New Jersey, de New Jersey eu fui para Ohio, de Ohio eu fui para Geórgia, né? Da Geórgia agora vim para Flórida. Então fui mudando, e na Geórgia, em Ohio mudei, na Geórgia mudei também. Então, e o que às vezes a gente fala, nossa, mas como é que você aguenta fazer tudo isso, fazer mudança, carregar coisa, empacotar coisa, mudar de atividades muitas vezes, né? Quantas pessoas não só mudam geograficamente, mas mudam de atividades, e é uma luta. Como é que você se centra espiritualmente no meio de tantas mudanças?
Essa é a história do autor desse hino. O autor desse hino era alguém parecido com a gente, pelo menos parecido comigo, né? Ele enfatiza a importância da promessa de Deus no cotidiano da vida, diante de tantas mudanças, né? O autor do hino chama-se Kelso Carter. E você pode, ele afirma, né, que você pode estar firme nas promessas, seguro, independente do local, porque ele experimentou isso na vida dele, muita mudança. Ele era um homem difícil de ser acompanhado, porque ele mudou muito, né? E não só mudou geograficamente, mas mudou de profissão, né? Então ele se mantinha mudando, né? Ele foi atleta, ele retornou para a faculdade, né? Depois ele se formou, tornou professor de química, ciências naturais, engenharia, quer dizer, são coisas totalmente diferentes nesse sentido, né? Então tem que mudar. Aí ele mudou para o oeste e foi criar ovelhas na Califórnia. Aí depois disso ele praticou um tipo de pastoreio, um tipo diferente de pastoreio, e foi ordenado para o ministério na igreja metodista, né? E ele falava com reuniões de jovens, né? Acampamento metodista, escrevia livros de matemática, de ciência. Mais tarde ele voltou para a terra dele, em Maryland, onde estudou medicina. Olha só, estudou medicina e se tornou médico, praticante em Baltimore. E aí, quando a Aliança Cristã e Missionária pediu para ajudar a compilar os hinos, ele tinha vários poemas, né? Vários poemas, e este era um deles. Este era um dos poemas, né? De firme nas promessas, firme nas promessas. E muitas vezes essa é a situação que a gente enfrenta, porque nós estamos mudando, o mundo ao nosso redor está mudando de uma maneira extraordinária. Nós estamos mudando, não só em aspectos da vida, mas internamente. E muitas vezes nós não temos onde segurar para dar uma suavizada no baque. E são as promessas de Deus que vão nos ajudar a fazer isso, queridos. São as promessas de Deus. As estrofes que nós temos em português, eu não lembro se o hino cantou todas essas estrofes, mas as estrofes desse hino, a versão delas em português, que é muito bonito, muito bem feito, diz assim: firme nas promessas de Jesus, meu Rei, para sempre vou louvar o nome seu. Glória nas alturas eu lhe cantarei, firme nas promessas do meu Deus. Firme nas promessas que não vão falhar, ao ser atacado pelo medo meu. Firme na palavra vou prevalecer, firme nas promessas do meu Deus. Firme nas promessas, sim, eu posso ver, que perfeito, limpo sou no sangue seu. Firme, pois Jesus me libertou para ser firme nas promessas do meu Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, nele para sempre por amor fiel, sendo vencedor por seu Espírito, firme nas promessas do meu Deus. Firme nas promessas eu não cairei, escutando sempre o Espírito seu, com total descanso no meu Salvador, firme nas promessas do meu Deus. Firme, firme, firme nas promessas do meu Deus, de meu Deus Salvador meu. Firme, firme, bem firme nas promessas do meu Deus. E esses textos que nós lemos, né, o texto de Pedro, de Coríntios, de Efésios, né, de Hebreus, esses textos que nós lemos, Hebreus, Pedro, Coríntios e Efésios, eles nos dão um embasamento dessas promessas, né? É muito importante, porque nessas horas que tudo está mudando, o chão está se movendo debaixo dos nossos pés, nas promessas de Deus é que nós temos que nos segurar. E aqui é que é importante nós aprendermos, quando nós voltamos para as Escrituras, nós aprendemos a importância das promessas, porque nós vivemos num mundo quebrado, num mundo em mudança, em convulsão, e nós não sabemos o que vai acontecer no próximo passo, na próxima mudança, no próximo dia, né? Tem, né, alguns de nós, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo nesse mundo. Esse Covid colocou a gente em alerta, no sentido de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e tudo para, não é? Você passou por isso, nós estamos passando por isso, né? E vocês ainda, se você mora no Brasil, a coisa ainda não está boa, quer dizer, a gente está aprendendo que de repente um negocinho de nada
invisível, pode parar o mundo, paralisar completamente o mundo. E é nessas horas que nós precisamos, dependemos das promessas de Deus. As promessas de Deus estão disponíveis para nós, para nos ajudar em nossa vida e na nossa caminhada com o Senhor. São as promessas de Deus. Deus falou que vai fazer certas coisas para nós. Deus falou que vai cuidar de você. Deus falou que vai te proteger. Deus falou que vai estar com você. Deus falou que vai andar com você, não importa onde você vá. Deus fez certas promessas e é nessas horas de turbilhão que nós enfrentamos na vida, é nessas horas que nós temos que nos agarrar a essas promessas. Falar, Senhor, o Senhor prometeu, por favor, me ajuda. É isso que o autor diz: firme nas promessas de Jesus, meu Rei, para sempre vou louvar o nome seu. Glória nas alturas lhe cantarei. Firme nas promessas que não vão falhar. Essa é a importância dessas promessas. As promessas que, ao ser atacado pelo medo meu, firme na palavra, vou prevalecer. Firme nas promessas do meu Deus. Firme nas promessas, eu não vou cair. 2 Coríntios 7, 1 fala: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Vimos que temos tais promessas. Não desanime. Não abandone. Porque Deus tem promessas preciosas para você. E essas promessas são importantes, principalmente nesses momentos em que estamos passando na nossa vida, momentos que talvez você esteja passando na sua vida. Promessas são importantes por causa disso. O segundo aspecto a respeito das promessas de Deus é o autor das promessas, quem fez as promessas. Porque simplesmente você fala, tem uma promessa, não, vai dar tudo certo. Não, quem falou que vai dar tudo certo? O pastor falou, não, eu não falei nada não. A mãe falou, o pai falou, quem falou? O prefeito falou, o presidente. Ah, o presidente falou, agora está acabado. Agora vai mesmo. Quem é que fez a promessa? É o autor, não importa, você pode ter um monte de promessas. Promessa de emprego, promessa de saúde, o doutor pode prometer que você vai ser curado, o cara da mecânica pode prometer que vai entregar o carro consertado no dia tal. Promessa, o mundo está cheio de promessa. Todo mundo faz promessa. Essas promessas aqui que são importantes para a nossa vida, elas são especiais e são diferentes porque elas são feitas por Deus, pelo Senhor do Universo, pelo próprio Deus. Firme nas promessas de Jesus, meu Rei. Firme nas promessas do meu Deus. Firmes nas promessas, porque elas são do meu Deus e são do meu Rei, elas não vão falhar. Firme na palavra, vou prevalecer. Firme nas promessas do meu Deus. Firme, firme, firme nas promessas. Esse é o coro. Firme nas promessas do meu Deus. É Deus mesmo que faz essas promessas. Olha o que 2 Pedro 1,4 diz: pelos quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Em Hebreus 10, 23, o autor fala: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. As preciosas e grandíssimas promessas que Ele nos tem dado. E fiel é aquele que fez a promessa. Queridos, essas promessas de Deus, elas têm valor. A gente pode estar seguro, pode embasar a nossa fé com elas, pode edificar a nossa fé, a nossa esperança, porque é Deus mesmo quem fez essas promessas.
Não é o pastor, não é a denominação, não é o doutor, não é o professor de seminário, não é esse, não é o presidente, o prefeito, o governador. Não! É Deus que fez a promessa. E porque Ele é o autor da promessa, nós podemos estar tranquilos, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai falar. Então, essas promessas são importantes na nossa vida. Primeiro, por causa da circunstância que a gente vive, nós precisamos dessas promessas para nos segurar, para nos dar estabilidade na nossa vida. Saber que Deus está presente, que Deus vai agir, que Deus prometeu, que Deus vai fazer. E agora essas promessas têm sustentação na pessoa de Deus. É Deus quem fez as promessas. E porque Ele fez as promessas, nós podemos descansar, nos apropriar dessas promessas. Ele é o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor soberano que fez as promessas. Nós podemos ter certeza que Ele vai cumprir as promessas. E nesses textos e nesse hino nós aprendemos mais uma coisa a respeito dessas promessas importantes, maravilhosas, grandiosas de Deus, que é um instrumento dessas promessas. Aonde nós vamos achar essas promessas? Essas promessas nós vamos achar na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Olha o que ele fala. Firme nas promessas que não vão falhar, firme na palavra vou prevalecer. Firme nas promessas do meu Deus. E no verso 5 ele diz assim: firme nas promessas eu não cairei, escutando sempre o Espírito seu, com total descanso no meu Salvador, firme nas promessas do meu Deus. É a palavra de Deus. E o texto de Efésios está falando da armadura do cristão, a armadura que o cristão tem que ter. E o versículo 17 ele fala assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o instrumento de Deus. É o instrumento de Deus para que a gente possa achar essas promessas. A ferramenta é a palavra de Deus. Por isso que é importante lermos a palavra, por isso que é importante estudarmos a palavra, por isso que é importante meditarmos na palavra, por isso que é importante obedecermos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar o sustento que precisamos. É através da palavra de Deus. Não é a palavra do fulano de tal, do ciclano de tal, da mãe, do pai, do presidente, do governador, do pastor, do presbítero, do profeta, seja lá de quem for. Não é a palavra deles. Nós temos que ir para as Escrituras e achar as promessas de Deus nas Escrituras e as promessas de Deus para cada um de nós nas Escrituras. Por isso que é importante você ler as Escrituras, estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras, orar quando lê as Escrituras, para que quando você achar uma palavra de Deus, uma promessa de Deus lá, você vai entender e absorver e receber como uma promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus, queridos. Promessa de Deus está disponível para você na Bíblia. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Não podemos ser ignorantes das Escrituras. As promessas que Deus fez estão lá esperando por você e por mim. Promessas grandiosas, maravilhosas, estão lá só esperando a gente ler, acreditar, receber e absorver na nossa vida. A Bíblia, queridos, está cheia de promessas em todos os aspectos da vida. Aspecto físico, espiritual, familiar, igreja, trabalho, todos os aspectos, até políticos.
Precisamos encontrá-las. Precisamos orar por elas e precisamos crer nelas. É esse o nosso trabalho. É isso que devemos fazer. São as promessas de Deus para esse mundo em que vivemos. Tão conturbado, precisamos de uma âncora, e a âncora está na palavra de Deus e nas suas promessas para nós. E é Deus mesmo quem fez estas promessas. Nós precisamos abrir o livro, ler, meditar, receber essas promessas e nos apropriar dessas promessas. Que Deus te dê graça nesse momento e que te ajude a achar as promessas dele para a sua vida, para a sua família. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia e pelas tuas promessas. Pai, nós queremos que o teu Espírito toque nas vidas das pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, e que ele possa capacitá-los, despertá-los a estudar a tua palavra e procurar na tua palavra as preciosas e grandíssimas promessas que o Senhor fez para cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado por ter parado aqui, assistido o nosso culto. Ore por nós. Compartilhe com outras pessoas este culto, curtinho, mas que ele seja uma bênção na tua vida e na vida de outras pessoas, tá bom? Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.